Mais um tema do dia na redação do 00. O meu nome é Renato Soares e esta terça-feira temos connosco o Igor Gonçalves, o especialista em NBA do 00, para analisar a vitória dos Thunder sobre os Pacers e fazer um breve resumo desta temporada. Igor, começo por te não perguntar, mas dizer-te mesmo, começando pelas finais, lembro-me de teres apostado aqui num 4-0, a coisa não correu bem assim. Só falhei por 3. Ficou 4-3, eu apostei em 4-0, é verdade. Antes de mais, bom dia. O favoritismo do Thunder era imenso para as finais. Eu apostei em 4-0, mas a maioria dos analistas e dos comentadores apostaram em 4-1, portanto, para se perceber que o favoritismo à partida era muito grande e o trabalho dos Indiana Pacers foi brutal a conseguir não só levar a série para 7 jogos, como tornar realmente uma série competitiva, como já não tínhamos tido nas últimas 2-3 finais. Foi uma das melhores finais a nível de basquetebol jogado dos últimos 20 anos, diria, desde o início do século, 25 anos. Duas equipas que, com identidades diferentes, mas que se adaptaram uma à outra. Foi muito interessante ver que, por exemplo, os Indiana Pacers, que eram uma equipa que durante grande parte do tempo na fase regular foram uma equipa baseada primariamente no seu ataque nestas séries de playoffs e nomeadamente nestas finais, modelaram o seu jogo para uma defesa de intensidade máxima, como tem de ser para os playoffs. Os Oklahoma City Thunder, com mais opções, continuaram a ser uma defesa muito, muito forte e acabaram por levar a melhor e foi na batalha das defesas que a série se decidiu. Normalmente a equipa com mais turnovers, com mais perdas de bola forçadas ou não forçadas, que depois resultavam em pontos do outro lado, perdia os jogos, com exceção do jogo 1, onde os Thunder, apesar de terem provocado muitos turnovers, não conseguiram depois capitalizar em pontos. Acabou por ganhar a equipa que dominou toda a fase regular. Estamos a falar de uma equipa que ganhou entre jogos de fase regular e entre jogos de playoff 82 jogos. É o segundo maior registro de sempre de um campeão, só ultrapassados pelos Chicago Bulls no ano em que fizeram 72 vitórias. Portanto, estamos a falar de uma equipa que foi dominante desde o início, foram a melhor defesa da NBA com um parcial de pontos marcados e pontos sofridos histórico, o maior de sempre, a maior diferença entre pontos marcados e pontos sofridos, que depois nos playoffs só foram verdadeiramente testados pelo melhor jogador do mundo, Nikola Jokic, quando tiveram uma série também de 7 jogos contra os Denver Nuggets e, portanto, chegaram a esta final com um favoritismo muito grande, contra uns Indiana Pacers que, para que as pessoas percebam, no início do ano eram apontados apenas como a quinta equipa do Oeste com mais probabilidades de ganhar o Oeste, ou seja, Celtics, Cavaliers, Milwaukee Bucks e New York Knicks estavam todos à frente deles e, portanto, estavam bem abaixo nas ações, nas apostas, aliás, foram ganhando as suas séries de playoff, com lesões do outro lado, mas é o normal, não há nenhuma equipa que seja campeã sem ter essa pontinha de sorte. E, portanto, fizeram um trabalho meritório, levaram a série a 7 jogos, quando a previsão era que fosse uma série bem mais rápida, mas ganhou a equipa que dominou, ganhou a equipa que foi mais equipa durante todo o ano e são justos campeões. É o primeiro título dos Oklahoma City Thunder nesta versão, porque os Oklahoma City Thunder, tecnicamente falando, têm o histórico dos Seattle Supersonics. Os Thunder mudaram para Oklahoma, deixando Seattle, mantiveram um histórico, portanto os Seattle Supersonics já tinham sido campeões em 1979. Tecnicamente os Thunder têm esse título, mas na realidade é o primeiro título dos Thunder, até porque os Seattle devem estar prestes a regressar à NBA, e portanto é o primeiro título e é um título absolutamente justo, e é interessante ver que esta equipa dos Oklahoma City Thunder foi campeã. O melhor jogador, Shai Gilgeous-Alexander, foi MVP, que foi MVP da final, foi o melhor marcador da fase regular, tem 26 anos. Chet tem 22, Jalen Williams tem 22 ou 23, portanto, estão preparados para nos próximos 5, 6, 7 anos serem uma força forte, uma força dominadora na NBA. Se vão ganhar mais títulos ou não, vamos ter de ver, porque os Boston Celtics, depois da final do ano passado, também diríamos que iam ter aqui pelo menos uma janela de 4, 5 anos, e a verdade é que já não vai acontecer. Portanto, tudo é muito volátil, mas tecnicamente, teoricamente, estão preparados para fazer aqui uma run de 6, 7 anos, dependendo da saúde, dependendo se há ali algum problema interno, mas se não houver, temos aqui uma equipa que vai ser muito forte para as próximas 6, 7, 8 temporadas. Apesar do título, o jogo decisivo ficou marcado por algo muito negativo. Foi uma lesão gravíssima. Ainda não saiu o diagnóstico final, mas tudo aponta. O próprio Haliburton já disse ao pai, que depois disse à imprensa, que rompeu o tendão daqueles. Foi uma das lesões mais arrepiantes que eu me lembro em jogo.
não envolvendo pernas partidas ou coisa assim. Haliburton, que estava a jogar lesionado, ele estava a jogar com estiramento muscular, jogou o jogo 6 muito condicionado, mas como os Pacers conseguiram uma vantagem muito grande, puderam gerir, ele jogou apenas 22, 23 minutos. Neste jogo, provavelmente com 3 dias de descanso, ele sentiu-se mais confortável com o corpo, tentou esticar mais, e num momento onde ele até vinha num excelente arranque, 3 triplos seguidos, obrigou o Thunder a pedirem time-out, e logo a seguir ele recebe a bola, há um jogador que vem a tentar fechar o seu lançamento, porque ele tinha acabado de fazer 3 triplos, ele faz um pequeno pump fake, vai para atacar o espaço, e ao fazer a mudança de direção ou o arranque, vemos a perna e vemos um estalar na barriga da perna, o tendão. Ainda não é confirmado que seja uma ruptura do tendão daqueles, mas tudo aponta para que seja. Foi completamente arrepiante. Foi algo que marcou a final, porque mesmo os jogadores do Thunder sentiram muito. Estamos a falar de um colega de profissão, o próprio Shai Gilgeous-Alexander ficou muito abalado com a lesão do Haliburton. E foi um momento realmente muito negativo. Obviamente não vai apagar a vitória do Thunder, que eram favoritos, independentemente se havia Haliburton ou se não havia Haliburton, mas sem Haliburton as coisas ficaram muito difíceis. Os Pacers ainda se bateram muito bem, vão para o intervalo a ganhar por 1, muito à conta de alguns isolamentos, de algumas jogadas mais básicas, sem o movimento que a equipa dos Pacers nos mostrou durante a fase regular e durante os playoffs. Mas depois com a defesa inacreditável que os Thunder fizeram no terceiro período, uma pressão incrível, Lu Dort e Alex Caruso como principais, e o próprio Jalen Williams também como principais motores disso, os Pacers foram ficando sem soluções, jogadores que normalmente jogam 15, 20 minutos, como é o caso de TJ McConnell, foram obrigados a jogar muitos mais minutos, e isso depois torna-se uma bola de neve, e no arranque do quarto período o jogo ficou sem história. Falaste aqui das finais, eu pedia-te agora, olhando para a época no geral, consegues destacar alguns momentos? Sim, há imensos momentos. Estamos a falar de uma época que começou em final de outubro, portanto já temos aqui meio ano de liga, mas obviamente há alguns momentos que temos que destacar. Primeiro, acho que é um momento... Eu vou guardar este para o fim porque este é talvez o momento mais incrível. Mas vamos começar pelo Shai Gilgeous-Alexander, a afirmação de Shai Gilgeous-Alexander, que já no ano passado tinha sido um dos finalistas ao prémio de MVP. Este ano, uma luta muito interessante com o Jokic, os dois com argumentos diferentes, mas Shai Gilgeous-Alexander acaba por ser MVP, acaba por ser melhor marcador, acaba por ser campeão e finalista e Finals MVP das finais. Há muito tempo que isto não acontecia, um jogador fazer isto tudo, desde Shaquille O'Neal, nos anos 2000, ou literalmente no ano 2000. Portanto, depois disso, mais ninguém conseguiu ganhar estes prémios todos, melhor marcador, MVP, Finals MVP e campeão. Michael Jordan fez isso por 6 vezes. Só para percebermos o contexto, mas o Shai Gilgeous-Alexander, a afirmação do canadiano, com 26 anos tem tudo para nos próximos 8, 9 anos, até porque o jogo dele não é de grande atleticismo, é mais de espaços, de ângulos, de mid-range, portanto não é de explosão, não é afundanços, portanto a sua carreira pode ter aqui um arco bem mais tranquilo do que alguns outros jogadores da mesma posição, portanto a afirmação de Shai Gilgeous-Alexander. Eu destaquei aqui pelo lado negativo as épocas terríveis, absolutamente terríveis, dos Phoenix Suns e dos Philadelphia 76ers, duas equipas que eram apontadas a playoffs, facilmente. Os 76ers até eram vistos como possíveis candidatos ao título. O que é certo é que do lado dos 76ers, as lesões constantes de Joel Embiid e de Paul George massacraram aquela equipa, que terminou com uma época absolutamente desastrosa e absolutamente deprimente. Eles eram candidatos ao título, ou eram vistos como uma das equipas que podia estar longe nos playoffs, e terminaram a época a ter de perder jogos para poderem manter a sua pique neste ano. Portanto, foi realmente dramático aqui por causa de lesões. Eles conseguiram a escolha número 3 do draft, portanto, vamos ver que Filadélfia é que vamos ter para o próximo ano, ainda que seja tudo associado a Joel Embiid, que foi outra vez operado. E depois no lado dos Phoenix Suns, que foi ainda mais deprimente, porque Devin Booker e Kevin Durant estiveram relativamente saudáveis o ano todo, jogaram mais de 60 jogos cada um, e o que é certo é que a equipa falhou o playoff e agora já trocou Kevin Durant, já vamos falar a seguir. Portanto, dois pontos negativos, duas épocas muito, muito negativas. Depois, LeBron James jogar com o filho, acho que foi um momento, não é que tenha sido inacreditável, mas não deixa de ser algo muito curioso, não é normal em nenhum dos desportos. LeBron James, que para já tem mantido a incerteza sobre a sua carreira, ele faz isto todos os verões, em princípio deverá ficar nos Lakers. Destacar também os Cleveland Cavaliers, que começam com 15 vitórias seguidas, fazem uma fase regular quase perfeita,
e depois chegam ao playoff e caem de uma forma até bastante pujante contra estes Indiana Pacers. Curioso para ver como é que eles vão fazer aqui um retool ao plantel. A vitória na NBA Cup, na taça, podemos dizer assim, da NBA, curiosamente foi uma derrota de Oklahoma na final, até uma derrota bastante pesada para os Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, que levantou muimuitas dúvidas sobre se os Oklahoma City Thunder conseguiriam transpor o domínio na fase regular para o playoff. Eles responderam a essas dúvidas. As lesões gravíssimas, 3 delas nos playoffs, 3 delas a jogadores da Conferência Este, que abrem por completo a Conferência Este. 3 rupturas do tendão daqueles. Falamos de Damian Lillard nos Milwaukee Bucks, Jason Tatum nos Boston Celtics e agora, provavelmente, Tyrese Haliburton. Estamos a falar da época, desde que há registro destas lesões, é a época onde houve mais rupturas dos tendões daqueles, que é a lesão do basquetebol. No futebol, costumamos dizer que a ruptura do ligamento cruzado é a lesão. No basquetebol é a ruptura do tendão daqueles. Tivemos 6, 3 delas nos playoffs. Os Indiana Pacers, para percebermos a época que eles tiveram 3 destas lesões. 3 destas lesões. Falamos de James Wiseman, falamos de Isaiah Jackson e agora Tyrese Haliburton. E depois destaco, e este para mim é o momento da época, pelo choque, pelas ondas, por tudo aquilo que criou a troca de Luka Doncic para os LA Lakers. Ainda hoje é difícil compreender o que é que aconteceu. De repente recebemos um tweet a dizer que Luka Doncic é jogador dos Lakers e que Anthony Davis é jogador dos Dallas Mavericks. Depois houve, obviamente, toda uma série de outros acontecimentos que marcaram, mas eu destaquei estes. Podemos ir jogo a jogo e há sempre grandes momentos, noite a noite. Felizmente a NBA tem essa vantagem, mas eu destaquei estes momentos que achei interessantes. Falaste em troca e não vou ignorar essa ponte perfeita. No dia da final houve uma troca bombástica. Exatamente, mesmo no dia da final, algumas horas antes de começar o jogo, Kevin Durant é trocado para os Houston Rockets. Começando pela parte de Kevin Durant, sabíamos que ele ia sair dos Phoenix Suns, isso era um dado 99% adquirido. Ele tinha 3 equipas onde queria jogar, ou que não se importaria de ser trocado para essas equipas: Miami Heat, San Antonio Spurs, Houston Rockets. Curiosamente, 3 equipas em 2 estados, Texas e Flórida, que não têm impostos sobre os rendimentos, portanto, não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Sabíamos que ele ia ser trocado, sabíamos que o retorno por Kevin Durant não ia ser bom, porque estamos a falar o nome Kevin Durant é incrível, é um dos 10, 15, o que queiram dizer, melhores jogadores de sempre, mas tem 36 anos. Tem 36 anos, está no último ano do seu contrato. Portanto, trocar por Kevin Durant significa teres de renovar com Kevin Durant, teres de renovar na casa dos 120 milhões para um jogador que vai ter, no último ano de contrato, 39 anos. Ou seja, nunca poderia ser um retorno. Eu vi muitas pessoas a compararem a troca de Desmond Bane, 4 escolhas de primeira ronda, com a troca de Kevin Durant, que deu apenas uma escolha de primeira ronda, e é impossível comparar estas trocas. Kevin Durant será sempre muito melhor que Desmond Bane, mas o contexto em torno de Kevin Durant não era um contexto favorável à troca. Aparentemente, Miami Heat e San Antonio Spurs não estavam dispostos a colocar aquilo que nós chamamos blue chips, que é assets de primeira linha para ter Kevin Durant, e os Houston Rockets, que têm um florido desse tipo de assets entre piques e jovens jogadores, chegaram a um ponto onde perceberam que o preço era tão baixo que não havia risco. Não há risco nesta troca por parte dos Houston Rockets, que não só vão trocar Jalen Green, um jogador com potencial, porque ainda é jovem, mas muito ineficiente, por um dos jogadores mais eficientes da história da Liga, Kevin Durant. Não perdem na defesa porque Dillon Brooks, Kevin Durant, não é uma descida defensiva que seja preocupante, ainda por cima quando a equipa tem jogadores como Amen Thompson, Tyree Eason, Cam Whitmore, etc. E, portanto, chegaram a um ponto em que o preço era tão baixo que os Rockets atacaram. O preço foi tão baixo que os Rockets ainda são a equipa que, vamos imaginar, num cenário hipotético, Giannis Antetokounmpo, daqui a uns meses diz, ok, quero mesmo sair de Milwaukee. Os Rockets ainda são a equipa com melhores assets, ou uma das 2, 3 equipas com melhores assets para fazer essa troca. Portanto, é uma equipa jovem, uma equipa que no ano passado ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, a conferência mais difícil. É verdade que perde na primeira ronda, mas é uma série muito, muito quente e provavelmente se tivessem Kevin Durant na primeira ronda tinham eliminado os Golden State Warriors. Portanto, é uma troca que não envolve risco. Obviamente, se calhar daqui a 2 anos vamos estar a falar de Kevin Durant a ganhar 60 milhões de dólares com 39 anos e vamos... Ok, mas tendo eles a juventude que têm, mesmo que isso corra mal, quando Kevin Durant terminar a carreira ou sair de Rocket ou de sair de Houston, eles vão continuar fortíssimos. Portanto, o preço foi tão baixo que fez todo o sentido para os Houston Rockets.
Para terminar, Igor, fechados os jogos, o que é que se segue agora? A NBA, durante algum tempo, depois desta fase, entrava aqui numa espécie de dormência. Havia ali um momento, que é o draft, e depois entrávamos no mercado, mas era dormência. Agora, até para competir, até para ganhar a nível de audiências à NFL, a NBA é muito forte no verão quando não há jogos. Porquê? Por causa do mercado. Agora, portanto, hoje é terça-feira, amanhã, portanto, 2 dias a seguir à final, ou 3 dias a seguir à final, é já o draft. O draft que vão ser 2 dias, portanto é na quarta e na quinta-feira. Grande expectativa não para sabermos quem é a primeira escolha, porque isso sabemos, Cooper Flag, mas para aquilo que promete ser um dos drafts mais inacreditáveis a nível de movimentações, trocas, pré e durante e pós. Portanto, muito, muito curioso para ver essa madrugada. Depois, portanto, quarta, quinta draft, logo no início da semana a seguir, arranca o mercado, arranca a free agency, portanto as equipas trocam, portanto os calendários da NBA trocam de ano para ano no dia 1 de julho, portanto a partir do dia 1 de julho estamos na época 25-26 e obviamente vão haver aqui uma série de movimentações, jogadores livres que vão assinar por equipas, trocas, a criação das novas regras contratuais com as criações das duas aprons, first apron e second apron, que são no fundo limites salariais muito fortes, não que sejam verdadeiros limites, mas são limites salariais quase hard cap. Criaram uma necessidade das equipas estarem constantemente a fazer movimentações para não estarem dentro desses 2 aprons. Portanto, vamos ver muitas mexidas. Curioso para ver, por exemplo, para nós, e eu não destaquei isso, mas devia tê-lo destacado, Neemias, tem sido o nome dele apontado como possibilidade de ser utilizado em trocas por parte dos Celtics, que provavelmente vão desfazer-se de alguns jogadores, e Neemias pode estar aqui envolvido em trocas. Ele que foi titular pela primeira vez num jogo da NBA, em vários, mas foi titular pela primeira vez esta época, está num trajeto de crescimento o nosso Neemias e certamente, quer fique em Boston, quer seja trocado, vai jogar muito mais minutos na próxima temporada do que jogou nesta. Eu até tenho uma aposta com o Ricardo Brito Reis, eu digo que no final da próxima temporada o Neemias vai ter tantos minutos como todas as épocas que ele teve somadas, porque está a encaminhar-se para isso. E portanto, a NBA não para, vamos ter depois a Summer League mais daqui a uns meses e depois começam os jogos particulares, portanto há aqui apenas ali o mês de setembro, vai ser um bocadinho mais tranquilo, não para nós em Portugal, que vamos ter a seleção portuguesa no Eurobasket, portanto o basquetebol não para este verão até depois começar a época em outubro. Obrigado, Igor, obrigado por terem assistido. Dizer ainda que hoje vamos ter um episódio de Mercado Flash com todas as novidades desta janela de transferências.